Olá, pessoal. Hoje à noite começaremos com algo complexo, embora um pouco pungente. Pousada medieval era onde viajantes cansados encontravam um ensopado suspeito, onde cerveja fluía livremente e também os piolhos, e onde metade da sua noite era gasta se perguntando se aquele que roncava lá em cima estava dormindo ou morrendo. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e inscreva-se. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me avise nos comentários de onde você está sintonizando e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Não é tanto que o estalajadeiro acorda. É que ele é despertado pelo som suave de alguém espirrando diretamente no assoalho abaixo de seu quarto, seguido por um gemido, um estrondo e o inconfundível barulho de uma galinha escapando pela porta da frente novamente. Ele abre um olho. Ainda está escuro lá fora, o que significa que é muito cedo ou muito tarde. Não há entrea cronometragem medieval. Ele se senta lentamente, como se estivesse se descascando de um pedaço de pão, e esfrega o sono do rosto com uma manga que antes parecia linho, mas agora tem a textura de uma bolsa de sela gasta. Sua cama não é ruim, apenas um simples colchão de palha ligeiramente inclinado com um cobertor que cheira levemente a alho e a cerveja da última terça-feira. Aconchegante do mesmo jeito que uma capa levemente úmida é aconchegante, se você não fizer muitas perguntas. Ele se veste em etapas. Primeiro a túnica, depois as calças e depois o cinto, se ele puder encontrá-lo. Após uma breve busca, ele o localiza pendurado em um gancho atrás da porta, junto com uma colher, um toco de vela e a meia de alguém. Ele não pergunta de quem. Fazer perguntas antes do nascer do sol é um erro. Lá embaixo, na sala comum, é silencioso e enervante. Então, há sinais de vida. Uma caneca inclinada, uma bota perto da lareira, um homem roncando debaixo de uma mesa com a confiança de alguém que já fez isso antes. O estalajadeiro pisa com cuidado ao redor dele. Acordar os convidados muito cedo muitas vezes leva a discussões estranhas sobre a ponta da espada. Ele atiça a lareira com um movimento prático do atiçador. O objetivo é o calor, não uma chama estrondosa. Lenha é cara, e da última vez que ele acendeu uma fogueira de verdade, alguém tentou cozinhar um ganso nela dentro de casa, com penas ainda. Enquanto ele coloca uma panela sobre as chamas, pronto. A pousada não é glamourosa, mas é aconchegante. É movimentada e o mais importante é dele. E assim, o dia recomeça. O café da manhã na pousada é menos uma refeição e mais uma negociação entre o que é comestível e o que é legalmente defensável. O estalajadeiro serve uma concha grossa de algo em uma panela sobre a lareira. Não tem nome, mas tem um cheiro entre aveia cozida e uma bota molhada que está pensando em repolho. Isso é um ensopado. Alimento básico medieval não é uma receita, mas sim um conceito. O ensopado de ontem foi feito com cevada e nabos. O de hoje inclui aqueles mesmos nabos, agora mais macios, e alguns misteriosos pedaços de um ganso que não conseguiu escapar ontem à noite. Adicione água, aqueça e repita. Como sopa, se a sopa desistisse no meio do caminho. O pão estaria presente. Duro como uma telha, e tão mastigável quanto. É cortado com cuidado, principalmente porque o dono da casa não quer quebrar outra faca nele. Enquanto os convidados mastigam lentamente, em parte para a digestão, em parte porque há tempo para refletir sobre suas escolhas de vida. Entre mordidas e cerveja. Ah, sim, cerveja no café da manhã. Não é um clichê medieval, é uma necessidade. A água aqui é questionável, o leite é reservado para o gato do celeiro do senhor. E o chá ainda é um brilho nos olhos de alguns comerciantes distantes. A cerveja é fraca, mas pelo menos foi fervida e filtrada. Por puro desespero, até as crianças bebem,
Com supervisão, é claro. Este é um estabelecimento respeitável, afinal. Agora os convidados chegam, um a um. Um comerciante com uma bolsa de moedas agarrada como uma relíquia sagrada. Um peregrino sonolento ainda segurando sua bengala e resmungando sobre bolhas e, inevitavelmente, o bardo que pede mel para seu mingau, como se o mel não estivesse trancado em um baú há semanas. A garçonete, ágil e imune a bobagens, se move entre as mesas como uma dançarina que já está farta. Ela sorri para os clientes, enche as canecas e desvia elogios não solicitados, com a graça de alguém que memorizou todos os poemas ruins possíveis que um viajante bêbado pode recitar. No final do café da manhã, a pousada cheira a fumaça, cevada e ambição. Tigelas vazias batem nas mesas, estômagos são tolos, espíritos são mornos. Não é um restaurante requintado, mas é quente, é farto e ninguém morreu ainda. O que, nos padrões medievais, é um triunfo. Se há uma coisa que uma pousada medieval não precisa, é de mais pessoas. Mas por volta do meio da manhã, eles começam a chegar como pombos, com bagagem e sobre o mesmo respeito pela higiene pessoal. Primeiro pela porta é um cavaleiro, ou melhor, alguém que afirma ser um cavaleiro. Ele tem uma armadura, sim, mas ela é incompatível, enferrujada e mantida unida com o que parece ser uma corda de cortina. Ele exige um quarto privado, apesar de não ter nenhuma moeda, maneiras, e o cheiro geral de um cavalo que perdeu uma aposta. Atrás dele, um aprendiz de comerciante, que fala como se fosse dono de uma frota de navios, mas paga com botões. Ele tenta pechinchar por uma tigela de sopa, como se este estabelecimento oferecesse ofertas de Groupon. Então vem o bardo. Toda pousada tem um. Ele nunca paga, mas insiste que suas canções valem mais que ouro. Não valem. Ele carrega um saque de 6 cordas faltando e imediatamente começa uma melodia triste sobre amor perdido e roubo de cabras. Ninguém pediu por isso. Um monge entra arrastando os pés, acenando solenemente para todos e abençoando os móveis. Ele insiste em jejuar em voz alta enquanto observa o pão. Em 10 minutos, ele está comendo o dito pão e explicando que tecnicamente não é pecado se o pão já estava quebrado ao meio. Ao meio-dia, a pousada está cheia de personalidades conflitantes e cheiros sobrepostos. Alguém está secando suas meias perto da lareira. Outra pessoa está afiando uma faca sem motivo aparente. Uma criança corre entre as mesas, perseguida por um ganso com rancor. No canto, 2 viajantes discutem sobre quem fica com um único banco que não balança. E supervisionando tudo está o estalajadeiro, calmo como um monge no dia do pagamento. Ele já viu de tudo antes. Ele sabe que à noite alguém se apaixonará, alguém adormecerá na sopa e alguém desafiará um banquinho para um duelo. Provavelmente o bardo novamente. Ele serve outra caneca, limpa o balcão com um pano que viu séculos melhores e dá um aceno para a garçonete. Um acordo silencioso de que, apesar de tudo, este lugar ainda está funcionando. Os hóspedes podem ser imprevisíveis, barulhentos, ocasionalmente sangrando, mas também são o que faz a pousada, e ele não a teria de outra forma, exceto mais silenciosa e com menos perseguições de ganso. Se a pousada tem alma, ou pelo menos um cérebro funcional, é a garçonete. O nome dela é Marjorie. Ela tem cerca de 20 anos, possivelmente 30. Ou talvez ela apenas tenha envelhecido rapidamente devido à exposição a poetas viajantes. Ninguém sabe com certeza. O que as pessoas sabem é que ela se move através do caos com precisão praticada. Uma mão equilibrando uma bandeja de canecas, a outra batendo em uma mão errante que avaliou mal sua paciência. Seus reflexos são mais rápidos que um furão em uma despensa. Um mercenário bêbado tentou elogiar seus tornozelos e acordou 2 dias depois com suas botas pregadas no teto. Marjorie pode receber uma ordem em 4 dialetos, derramar cerveja sem derramar uma gota e insultar um nobre sem tecnicamente cometer traição. Ela não é rude, ela é eficiente. E está em um prédio unido por farpas e meias promessas. Ela é a única com real autoridade.
Ela sabe quais viajantes pagarão em moedas e quais tentarão negociar com conchas. Ela pode farejar uma falsificação, acentuar um anel roubado e um flerte disfarçado de reclamação de comida. O monge pode resmungar sobre o pecado, mas até ele sabe que Marjorie é a padroeira de manter as coisas funcionando. Seu dia começa antes do amanhecer e termina muito depois que o fogo queima abaixo. Nesse tempo, ela servirá ensopado, perseguirá crianças, enfaixará um joelho ralado e, de alguma forma, encontrará tempo para encher todas as canecas da sala com frequência. Enquanto desvia de talheres caindo ou acalma uma discussão sobre quem é o dono da cabra que entrou na hora do almoço e ainda não saiu. E ainda assim, nunca deixa a bandeja cair. Essa é a mágica disso. Marjorie não administra a pousada no papel, mas na prática é o seu reino. O estalajadeiro pode ser dono das paredes, mas ela controla o chão. Uma piscadela aqui, uma palavra áspera ali, um olhar que pode coalhar o leite. É uma dança delicada, e ela a executa diariamente, com o tipo de graça que só vem de anos de baixas expectativas e altas. O almoço de tolerância em uma pousada medieval não é tanto uma refeição, mas sim um teste de tolerância, coordenação, paciência e tolerância ao ruído que se registra em algum lugar entre festival e cerco. Começa inocentemente o suficiente. A lareira está quente, o ensopado está borbulhando e Marjorie toca o triângulo de ferro batido que sinaliza que a comida está pronta. Um momento de paz, um breve momento imediatamente seguido por um caos de nível de debandada. Convidados surgem de cantos que você não conhecia. Um comerciante salta sobre um cão adormecido. Um bardo balança seu saque sobre um ombro como se estivesse marchando para a batalha. 2 fazendeiros discutem sobre quem se sentou primeiro, apesar de haver 6 bancos vazios e absolutamente ninguém marcando pontos. O goleiro serve conchas fumegantes em tigelas de sopa. Um prato cujos ingredientes exatos são conhecidos apenas pela panela e possivelmente por seres divinos. É farto, quente e completamente sem sabor, a menos que você considere o nabo como um sabor. Um convidado pergunta se é vegetariano, outro pergunta o que significa vegetariano. O estalajadeiro finge que não ouve nenhum deles. O pão é distribuído com o som cerimonial de algo usado recentemente como porta de celeiro. Os clientes tentam mergulhá-lo em seu ensopado para amolecê-lo, resultando em várias vítimas no fundo das tigelas. Um homem tenta trocar sua crosta por uma segunda porção de cerveja. E consegue. Marjorie tece através do caos com sua bandeja carregada de canecas e os olhos presos naquele olhar penetrante conhecido apenas por enfermeiras de campo de batalha e mulheres que tiveram que interromper 2 discussões sobre etiqueta de assentos antes do meio-dia. Ela distribui comida, sorri e emite avisos. É uma performance solo que merece uma salva de palmas, mas nos contentaremos com uma jarra de gorjetas cheia em algum lugar próximo. Na lareira, um par de guardas tenta arrotar mais que o outro, enquanto um monge suspeitosamente alegre cantarola um hino entre bocados. A cabra voltou, novamente. Parece gostar da companhia. O almoço dura cerca de 1 hora, pelo menos de acordo com o tempo de sol. Dentro da pousada, é medido pelo tempo que leva para alguém derramar ale em si mesmo, acusar alguém de trapacear nos dados, ou tentar cantar com a boca cheia de cebola. E quando acaba, há um breve silêncio assustador, até que alguém deixa cair uma colher, e tudo começa novamente. O almoço acabou, o ensopado foi consumido, o pão foi roído, a cabra foi mais uma vez escoltada para fora com palavras severas e uma vassoura. Agora começa a parte do dia que os funcionários mais temem. Limpar depois dos hóspedes que juraram que eram muito organizados. Para o olho destreinado, pode parecer uma sala de jantar normal em leve desordem. Mas para Marjorie e o zelador, é um verdadeiro museu arqueológico. Um local de escavação completo com manchas misteriosas, itens pessoais perdidos e uma quantidade perturbadora de cascas de cebola em lugares onde as cebolas nunca deveriam ter sido. As mesas de madeira são limpas com um pano que, como se o zelador tivesse visto muito, não limpa tanto quanto transfere sujeira. Tudo fica com um belo esmalte medieval. Os pisos são varridos,
principalmente empurrando coisas para debaixo dos bancos e esperando que a gravidade cuide do resto. Uma bota é descoberta sob um dos bancos. Ninguém a reivindica. E ela é adicionada à pilha crescente atrás do bar, rotulada. Possivelmente pertence a alguém. Marjorie começa a coletar pratos com a velocidade e precisão de alguém que faz isso todos os dias há uma década e que ficaria muito parecido com impedir que os convidados que ficam muito tempo vejam o olhar. Um olhar tão potente que uma vez fez um nobre se desculpar e dar uma moeda de prata inteira. Ele nunca mais foi visto, mas a história continua sendo uma lenda. A panela de ensopado é raspada e limpa. O que sobra é dado aos porcos ou silenciosamente reincorporado na receita de amanhã. O desperdício não é desejado, especialmente quando ninguém consegue notar a diferença depois da terceira tigela. O estalajadeiro murmura algo sobre lavar as canecas, mas todos sabem que ele vai apenas enxaguá-las no barril de chuva e chamar isso de purificação divina. Há um balde para imersão, mas é principalmente cerimonial neste ponto. À medida que as últimas migalhas são removidas e os bancos são colocados de volta ao lugar, de alguma forma sempre mais instável do que antes, o quarto começa a se assemelhar a uma pousada novamente, em vez da cena de um banquete bárbaro. Marjorie respira fundo, endireita o avental e se prepara para a próxima onda, porque em uma pousada medieval, a paz nunca é permanente. É apenas uma breve pausa entre uma bagunça e outra. E em algum lugar, alguém já está perguntando quando o jantar estará pronto. Assim que a última tigela é empilhada e a última colher está seca, e Marjorie ousa tomar um gole da cerveja que sobrou em paz, a porta se abre para novos hóspedes, novos rostos, novos problemas e o pior de todas as perguntas. O primeiro viajante entra vestindo uma capa enorme, uma barba que poderia abrigar várias criaturas da floresta e uma expressão que sugere que ele está prestes a revisar o lugar no pergaminho. Ele caminha até o bar e pergunta: "Vocês servem leite de amêndoa?" O silêncio é imediato e total. Em algum lugar no canto, um banquinho range sob o peso do julgamento coletivo. Atrás dele chega um jovem casal, claramente não casado, com base em como estão próximos e como estão determinados a não tocar em ninguém. Perguntam se podem ver a sala. A primeira Marjorie simplesmente aponta para cima. É de madeira, tem paredes, não vaza no verão, geralmente. Um terceiro hóspede coberto de poeira e autoimportância insiste em saber onde a pousada obtém suas velas, se o ensopado é preparado de forma ética e se a cabra foi treinada para ficar lá fora. A cabra entra naquele exato momento e prontamente espirra em suas botas. Então tem o bardo, um bardo diferente desta vez, que insiste em pagar com uma canção. Ele arranca seu saque, acerta 3 notas erradas seguidas e começa uma balada sobre a Senhora no Penico Furado. Ele é imediatamente solicitado a parar, educadamente com uma vassoura. O estalajadeiro acena com a cabeça em cada solicitação, todas as reclamações e todas as perguntas mal pronunciadas sobre variedades de vinho. Há um vinho e é avermelhado. Ele não discute. Ele não corrige. Ele simplesmente escuta, sorri e deixa que Marjorie cuide disso. Porque se tem uma coisa que enche uma pousada mais rápido que a chuva, são os viajantes com opiniões, e elas nunca chegam silenciosamente. Ao pôr do sol, a sala comum é uma colcha de retalhos de personalidades. O escriba silencioso no canto, os mercadores discutindo perto do fogo, o bardo em sua segunda tentativa de ganhar afeição através do volume, e a cabra agora dormindo sob a mesa 3. O estalajadeiro exala. Outro lote de convidados. Outra rodada de pequenos desastres esperando para acontecer. E todos eles, de alguma forma, pensam que são os normais. A hora do jantar chega não com elegância, mas com barulho alto. Cadeiras barulhentas raspam, canecas tilintam. Alguém tosse teatralmente para sugerir que está esperando há muito tempo, embora tenha chegado há 9 minutos e ainda esteja usando sua capa de viagem como se fosse uma coroa.
Marjorie emerge da cozinha segurando uma panela que tecnicamente ainda está quente e definitivamente ainda é o cardápio do dia. Não mudou. Ainda é o prato principal da pousada, seja lá o que foi deixado de antes, ligeiramente reaquecido. É servido com um pedaço de pão que pode servir como um charuto, uma arma, e um lado de comentários dos convidados. Este ensopado tem um gosto diferente do de ontem à noite, diz um viajante com desconfiança de que é o mesmo ensopado. Marjorie responde sem olhar para cima. Oh, bem, é o suficiente. Eles adicionam rapidamente, agora temendo por seus privilégios de talheres. O bardo, que ainda está aqui de alguma forma, se oferece para cantar uma música em homenagem à refeição. Ele recebe meio verso, antes de Marjorie colocar uma concha em sua tigela, com um pouco mais de entusiasmo do que o necessário. Ele transmite a mensagem. Perto da lareira, 2 comerciantes estão tendo um debate animado sobre os preços dos grãos, que de alguma forma é mais alto do que o casal discutindo sobre quantas pulgas contaram na cama lá em cima. A cabra voltou, agora está debaixo da mesa de novo, sendo alimentada silenciosamente por uma criança que insiste que é seu gado emocional. A cerveja flui livremente, o que ajuda a preencher o ensopado e, apesar das reclamações ocasionais sobre a textura, temperatura ou a ambiguidade existencial da carne, todos comem. O estalajadeiro fica atrás do balcão, polindo uma caneca que não estava realmente limpa desde a última colheita, observando seus clientes com a expressão de um homem que aceitou seu destino. Sabe que em cerca de 1 hora, alguém vai derramar algo. Outra pessoa adormecerá no meio da frase e o bardo tentará novamente. Ele sempre tenta de novo. Mas por enquanto, o quarto está barulhento, bagunçado e muito vivo, o que é, se nada mais, um sinal de sucesso. Porque, em uma estalagem medieval, o jantar não precisa ser bom. Só precisa chegar sem pegar fogo como o último. Assim que a última colher tilinta contra o fundo de uma tigela e os convidados começam a se recostar com os gemidos satisfeitos de pessoas que sobreviveram a outra rodada de ensopado, o verdadeiro show começa. O entretenimento noturno, vagamente definido. Não há programa agendado, nem panfletos, nem anfitrião com um saque e uma programação. A noite simplesmente se desenrola da mesma forma que todas as grandes performances fazem. Sem estrutura, talento limitado e uma grande chance de ferimentos leves. O bardo, é claro, aproveita o momento em que limpa sua garganta, dedilha dramaticamente 3 cordas incertas e anuncia uma balada intitulada A Bela Dama de Festerwell que se casou com um troll. Metade da sala aplaude, a outra metade geme. A cabra espirra. Sua voz é entusiasmada. A letra rima ocasionalmente. O estalajadeiro se serve de uma caneca de cerveja e bebe profundamente como um homem faz quando sabe que ainda faltam 6 versos e pelo menos um deles envolverá roubo de meias. Enquanto isso, na mesa distante, 2 velhos amigos estão tentando superar um ao outro em uma competição de enigmas arrastados. As regras não são claras. Um dos enigmas pode, na verdade, ser uma receita. Um monge próximo cobre educadamente seus ouvidos e começa a cantarolar salmos em um volume normalmente reservado para sinos. Os dados saem em seguida, de madeira lascada, e possivelmente abençoados ou amaldiçoados, as opiniões variam. Uma pequena multidão se reúne. As apostas são feitas usando moedas, botões, um par muito antigo e o sapato esquerdo de um homem. Ninguém questiona se o valor do par é contestado. Marjorie circula a sala como um falcão com excelente audição. Ela está observando se há problemas, derramados ou prestes a subir em uma mesa. Ela pega o bardo no meio do caminho, bem quando ele tenta fazer um gesto dramático na perna de um banco que claramente não foi projetado para teatro. No canto, um viajante tímido timidamente produz uma flauta e toca 3 notas adoráveis, antes que a cabra lhe dê uma cabeçada. Aplausos. O entretenimento noturno na pousada não é polido, ensaiado ou mesmo totalmente legal em algumas cidades, mas é real, é alto e quase sempre termina com alguém roncando em sua caneca
ou acordando com uma nova tatuagem desenhada em fuligem. Não há horário oficial de fechamento na pousada. Não há sino, nem anúncio de luzes apagadas, e certamente nenhum recepcionista educado guiando os convidados em direção à porta. Sem horário de fechamento, é mais um colapso social gradual. Começa quando o bardo finalmente perde seu público. Isso geralmente acontece quando ele esquece a letra do verso final e a substitui por uma garganta dramática. Alguém joga uma crosta de pão em agradecimento. Não está claro se é um aplauso ou um suborno para parar. Alguns clientes começam a cair, não necessariamente por causa da cerveja, mas pelo peso calórico do ensopado que se assentou. A gravidade se instalou, ganhou. Um comerciante se inclina tanto para trás em seu banco que ele se torna seu mobiliário. O companheiro o usa como apoio para os pés. Margerie começa a empilhar canecas vazias, como se estivesse construindo uma pequena fortaleza. Ela não diz muito, apenas levanta uma sobrancelha, o que na linguagem da manutenção significa: enrole ou comece a varrer. Há sempre um convidado que insiste em pedir algo depois que a lareira escurece. Esta noite é um mascate que pensa que um lanche leve significa um pato assado completo. Ele recebe um pão, um olhar e uma firme sugestão de mastigar devagar e dormir mais cedo. A cabra, sempre presente, se enrolou perto das brasas. Tecnicamente, não é permitido dentro de casa, mas neste ponto prestou mais atenção durante a hora da história do que metade dos humanos. Então há exceções. Feito isso, o estalajadeiro começa sua ronda. Ele cutuca o fogo moribundo. Verifica que ninguém desmaiou de bruços na panela de ensopado, novamente. E gentilmente reposiciona um viajante roncando de uma mesa para um banco. Um movimento profissional aprendido ao longo de anos de reposicionamento sutil de algumas cabeças. Lá em cima, batendo em todas as superfícies visíveis, reclamarão pela manhã sobre o barulho. A ironia é notada e arquivada para posterior agressão passiva. A diversão eventualmente se esvai, não de uma vez, mas em ondas suaves e trêmulas, como uma maré de capas, bocejos e soluços ocasionais. A tagarelice desaparece, o riso morre, a pousada fica silenciosa. Uma caneca rola da mesa. Alguém lá em cima deixa cair uma bota. A cabra suspira profundamente. Mas por enquanto, o pior do dia acabou. Os convidados estão dormindo, ou pelo menos na horizontal, e não falam mais. Subir as escadas de uma pousada medieval é um ato de fé. Não de fé espiritual, estrutural. Os degraus gemem e ocasionalmente se movem sob os pés como se estivessem pensando em aposentadoria precoce. Mas para o viajante cansado, o andar de cima significa uma coisa: um lugar para desabar. Os quartos variam. Alguns são privados, se você for rico, ou convincentemente alto sobre isso. Mais comum, no entanto, são os arranjos de dormitórios compartilhados, onde estranhos dormem a poucos centímetros de distância e todos fingem não estar ouvindo nada. As camas são armações de madeira recheadas com palha e sonhos. Cobertores, se você tiver sorte. Travesseiros, somente se trouxer o seu próprio ou dobrar sua capa criativamente. E sim, às vezes a palha farfalha constantemente, porque está seca, às vezes porque algo dentro dela também está tentando dormir. O ronco é inevitável. Alguém sempre começa momentos após deitar. Não são leves roncos adoráveis. Estamos falando de roncos medievais, o tipo que ecoa nas vigas de madeira e faz você se perguntar se há um javali no telhado. Um hóspede chuta enquanto dorme. Outro fala. Um cantarola um hino pelo nariz, o que é profundamente perturbador. Privacidade como conceito não existe. Você pode puxar sua capa sobre sua cabeça, mas isso só abafa os sons de alguém na cama ao lado, discutindo sonhos envolvendo peixes e impostos. Outra pessoa continua se levantando para verificar o ensopado, que é apenas código para precisar do pinico, localizado discretamente atrás de uma cortina que engana ninguém. Sim, o pinico está lá. Está cheio. Está cheio. O probóio para os pés de alguém, até que percebam seu erro tarde demais.
Ocasionalmente alguém tropeça depois de escurecer, sem saber qual cama é a sua. Discussões acontecem. São breves, abafadas pelo cansaço e normalmente resolvidas por quem tem as botas maiores ou o odor mais forte. E ainda assim, apesar dos barulhos, dos cheiros, da palha suspeita e do ar compartilhado, há algo estranhamente reconfortante nisso. Uma dúzia de pessoas, todas de lugares diferentes, dormindo sob o mesmo teto torto. Vigas roncando em harmonia. Lá em cima não é tranquilo, mas é seguro, quente e, com sorte, principalmente livre de cabras. O que a esta hora da noite conta como luxo. É tarde. O fogo queimou até virar brasas brilhantes. A sala comum finalmente está quieta, exceto pelo estalo ocasional, do tipo que faz você se perguntar se o edifício está se acomodando ou se algo vivo está navegando pelas vigas. De qualquer maneira, é hora da patrulha da meia-noite do estalajadeiro. Esse ritual não está escrito em lugar nenhum, mas todo estalajadeiro sabe que envolve um suspiro exausto e uma prece silenciosa para que ninguém tenha morrido, começado um fogo ou sonâmbulo invadido a despensa novamente. O passeio começa no andar de baixo. Os bancos estão quase vazios. As canecas estão meio bêbadas, meio derramadas e possivelmente fermentando em algo novo. Uma colher flutua no barril de cerveja. O estalajadeiro não quer saber como ou por quê. Ele verifica as portas da frente e de trás. Provavelmente aparafusadas, talvez. A da frente tende a abrir durante ventos fortes ou conversas emocionais. Ele coloca um balde na frente dela, só por precaução. Atrás do balcão, ele conta as moedas do dia. A maior parte é moeda real. Algumas são botões, ossos esculpidos e, mais uma vez, aquele mesmo par antigo. Ele os coloca na tigela de valor indeciso. Na próxima parada, no andar de cima, ele anda na ponta dos pés, como um homem se esgueirando por um ninho de lobos levemente bêbados. Cada tábua do assoalho o trai com um estalo mais alto que o anterior. Atrás de uma porta, Pois vem a parte estranha da patrulha. coisas que não deveriam estar se movendo. Uma vassoura caiu de novo. A vela tremeluz. Apesar de não haver corrente de ar, ele ouve o som inconfundível de uma corda de alaúde sendo dedilhada. Mesmo que o bardo tenha ido para a cama há 2 horas, ou estivesse amarrado ao vagão lá fora. Depende de quem você pergunta. E claro, a cabra está faltando, novamente. O estalajadeiro exala. Tudo está bem, pelos padrões desta pousada. Ele desce a escada, apaga a vela e murmura. Se alguma coisa pegar fogo, que seja o ensopado ruim. Espire é como uma sinfonia de apneia do sono. Alguém fala dormindo, principalmente sobre cenouras. Outro continua sussurrando, "Não, meu senhor", em um tom que sugere um pesadelo ou um mal-entendido romântico. Uma bota cai com um baque no chão. Ninguém se move, nem mesmo a cabra, agora aninhada embaixo da capa de alguém, como se fosse dona do lugar. As camas rangem em protesto toda vez que alguém rola, o que acontece muitas vezes. Os colchões de palha não são conhecidos por seu suporte ergonômico. Na verdade, se você não for esfaqueado por um galho nos primeiros 5 minutos, a cama provavelmente está mal assombrada. E então, tem o calor. Com tantos corpos em uma sala, a temperatura sobe para o nível de celeiro no verão. As capas são tiradas, cobertores chutados, e alguém decide abrir a janela, fechada imediatamente, deixando entrar uma brisa e a coruja local, que agora se recusa a sair. O cheiro é o que se poderia chamar educadamente de robusto. Uma mistura perfumada de digestão de ensopado, meias sujas, cabra quente e o vago fantasma da cerveja. Seria insuportável se todos não estivessem cansados demais para se importar. Ocasionalmente alguém acorda convencido de que é de manhã. Não é. Está apenas mais escuro do que antes. E agora há uma coruja observando. Cambaleando para fora da cama, pisa na mão de alguém e é silenciado de volta ao lugar com um grunhido.
Marjorie dorme no quarto dos fundos, treinada para detectar qualquer coisa alarmante. Vozes elevadas, colisões repentinas ou saques, ou música depois do expediente. Até agora tudo bem. Lá embaixo, o estalajadeiro cochila atrás do balcão, em uma cadeira com o formato exato de sua coluna. Ele segura uma caneca que não terminou. Sonha com silêncio. Ele não vai conseguir, porque numa pousada medieval, dormir vem em turnos curtos, espaços compartilhados, e Marjorie está raspando algo não identificável de um banco com o foco de um cirurgião. E o rosto de uma mulher reconsiderando cada escolha de vida que a trouxe até ali. A sala comum está silenciosa agora. Não pacífica, apenas tirando uma respiração. Algumas brasas crepitam na lareira. O chão está pegajoso. Um banco lista ligeiramente para a esquerda. Seja por uso indevido ou protesto. O estalajadeiro fica de pé atrás do balcão, segurando uma caneca da primeira cerveja da manhã, como se fosse uma herança de família. Ele olha através da sala e murmura a mesma coisa que murmura todas as manhãs. Bem, isso não foi tão ruim, foi? Foi, claro, mas o otimismo ajuda na digestão. Marjorie passa com uma bandeja de colheres usadas, um pano com medo e o olhar de alguém que não responderá perguntas antes do amanhecer. Ela enche a panela de ensopado com água, sal e fé e começa a mexer. O café da manhã acontecerá como sempre. Do lado de fora, uma carroça passa chacoalhando. Um galo anuncia sua existência em algum lugar da aldeia. Um ferreiro martela algo, irracionalmente alto, para esse horário. E assim o mundo acorda novamente. E com o mundo, vem novidades. Hóspedes. A porta da pousada se abre. Um fazendeiro entra arrastando um saco de alguma coisa, possivelmente vegetal. Atrás dele, uma mulher com uma capa de viagem e o sorriso educado de alguém prestes a reclamar dos preços. E, naturalmente, um cavaleiro com um capacete amassado e sem voz interna. Eles olham ao redor. Acenos são trocados, moedas são trocadas, perguntas são feitas, respostas são vagas. O ciclo recomeça. O estalajadeiro toma um gole. Marjorie retira seu avental. Uma cadeira é riscada. Uma caneca é cheia. Um estranho senta-se e pergunta imediatamente: tem opção vegana? A pousada não muda muito. O ensopado permanece misterioso. Os convidados permanecem imprevisíveis. A cabra, suspeita-se, tem uma chave reserva. E apesar do barulho, da bagunça e dos cheiros profundamente suspeitos, eles sempre voltam. Talvez seja o calor, talvez a companhia, o caos, ou talvez seja o único lugar na cidade onde seus erros são varridos com as migalhas. E ninguém faz perguntas antes do café da manhã. Se a era de ouro holandesa tivesse um coração pulsante, não estaria em um palácio ou em um parlamento. Ele batia nas docas de Roterdã, Amsterdã, Hoorn e Delft. Estas não eram apenas cidades, mas plataformas de lançamento para a dominação global, com velas e planilhas e ideias. Eles esculpiram espaço para a razão. A tolerância holandesa, imperfeita mas notável, permitiu que pensadores como Spinoza e Descartes publicassem obras que teriam sido queimadas em outro lugar. Ao fazê-lo, ajudaram a empurrar a Europa em direção ao iluminismo. Liberdade de pensamento, pluralismo religioso, curiosidade científica, todos criaram raízes no solo holandês. Até mesmo suas cidades estabeleceram um padrão. Amsterdã com seus canais, Utrecht com suas universidades, os frontões de tijolos e ruas navegáveis e limpas, todos serviram como modelos para a ordem da vida urbana moderna. Sem função de opulência, vestidos com elegância, eles não construíram para reis, construíram para cidadãos. E talvez esse seja o cerne da questão. A era de ouro holandesa não era sobre impérios, catedrais ou direitos divinos. Era sobre o que uma pequena república,
determinada e encharcada, poderia alcançar com muita garra e uma contabilidade um pouco obsessiva. Não durou para sempre. Avisa Lota, as eras de ouro nunca duram, mas no breve brilho daquele século, os holandeses mostraram ao mundo um novo modelo de sucesso, não impulsionado pela realeza, mas por pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias. Acordos de patrocínio e hinos nacionais, o primeiro Jogos Olímpicos não teve nada disso. Nem árbitros de polo, nem cronômetros, nem replays em câmera lenta. Apenas poeira, suor e uma oliveira sagrada. O ano era 776 a.C. e o local era Olímpia, uma cidade tranquila, um santuário religioso no Peloponeso, dedicado a ninguém menos que o próprio Zeus, o rei dos deuses, campeão de raios e aparente entusiasta por coxas atléticas. Mas estes não eram apenas jogos locais para passar o tempo entre as colheitas. Eles eram sagrados, religiosos. Mesmo os antigos gregos não separavam a adoração da excelência física. Aos seus olhos, competir nus no calor do sol grego não era apenas exibicionismo, era devoção divina. Testar os limites do seu corpo diante de Zeus era a oferta final, muito mais aceitável do que sacrificar cabras ou escrever hinos em hexâmetro. As origens dos jogos são uma bagunça mitológica. Alguns dizem que Hércules os fundou depois de limpar os estábulos augianos, o que francamente parece o tipo de evento que você gostaria de transformar em outra coisa. Outros dizem que o rei Pélope, sim, o mesmo cara com... Tornar-se um atleta olímpico na Grécia Antiga não era uma questão de inscrever-se e esperar pelo melhor. Era um compromisso brutal para toda a vida. Iguais partes devoção, abnegação e uma quantidade surpreendente de areia no seu trem de pouso. Você não aparecia apenas em Olímpia pronto para correr. Tinha que provar isso. E antes mesmo de chegar perto da pista, esperava-se que sobrevivesse a meses de preparação punitiva. Atletas treinavam no ginásio, uma instituição grega que era parte academia, parte templo e parte aula de filosofia. A palavra ginásio significa literalmente um lugar para ficar nu, o que já diz muito. O treinamento era realizado nu, não para chocar, mas porque os gregos acreditavam em celebrar a forma humana como um veículo de força divina. Cada cidade tinha seu próprio ginásio, mas os aspirantes sérios viajavam para Elis, a cidade que administrava os jogos, e sob os olhos atentos de oficiais e treinadores, passavam por um teste obrigatório de 30 dias antes das Olimpíadas. Sem distrações, sem vinho, sem desculpas. Apenas exercícios implacáveis e uma dieta que faria atletas modernos chorarem. Pão de cevada, figos, queijo e muito azeite de oliva, esfregado no corpo, não comido. Os treinadores chamados paidotribai não eram gentis. Forçavam os atletas a fazer exercícios de luta livre, rotinas de corrida, lançamentos de dardo e exercícios de força. Os gregos não tinham paciência para preguiçosos. Se você não conseguisse acompanhar, estava fora. E eles queriam dizer isso. Os juízes realmente desqualificavam concorrentes antes mesmo dos jogos começarem, se não atingissem o padrão físico. A disciplina era tudo. Não havia academias com shakes de proteína ou fãs torcendo no Instagram. Apenas atletas antigos enfrentando o calor punitivo, dietas rigorosas e repetição extenuante. Tudo por um momento fugaz de glória. E talvez uma vida inteira de refeições gratuitas, se vencessem. E não era apenas pelo corpo. Esperava-se que o atleta ideal tivesse também uma mente sã. Os ginásios também eram locais de aprendizado, onde futuros campeões discutiam filosofia, ética e o significado da excelência, arete, em todas as coisas. Competir em Olímpia era buscar a perfeição, não apenas a vitória, não apenas força, mas tornar-se algo mais próximo dos deuses. Washington se tornou, e continua sendo, o único presidente dos Estados Unidos em exercício a comandar pessoalmente tropas no campo.
Para um homem que já havia se afastado do poder depois da Revolução, isso não era ego, era necessidade. Ele queria mostrar que a Constituição não era apenas um pergaminho, mas tinha força. Com Hamilton ao seu lado e agindo como seu entusiasmado segundo em comando, Washington mobilizou uma força massiva de quase 13 mil soldados, maior que todo o exército continental no auge. Milicianos de Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland e Virgínia se reuniram como se fosse 1776, novamente. Só que dessa vez, eles não estavam lutando contra os britânicos. Estavam indo para o oeste, enfrentar seus próprios compatriotas. Washington saiu em uniforme militar completo. Sua presença sombria e deliberada tinha como objetivo intimidar, e assim o fez. Enquanto o exército marchava para o oeste, os rebeldes começaram a se dispersar. Muitos presumiram que o governo ficaria na Filadélfia e discutiria sobre as cartas. Eles não esperavam tambores de mosquetes e um presidente a cavalo. Quando o exército federal chegou ao oeste da Pensilvânia, a maior parte da rebelião havia se dissolvido e os líderes desapareceram. O apoio local evaporou. A demonstração de força funcionou, mas Washington não queria sangue. Uma vez que a região foi protegida, ele entregou o comando ao general Light Horse Harry Lee e retornou a Filadélfia. Seu ponto havia sido feito. O governo poderia e defenderia suas leis. Quando o exército de Washington chegou ao oeste da Pensilvânia, não encontraram um campo de batalha. Encontraram silêncio. As milícias rebeldes tinham desaparecido nas colinas e as cidades que antes fervilhavam de sentimento anti-imposto agora cumprimentavam as tropas federais com sorrisos educados. A rebelião não havia terminado em derramamento de sangue. Terminou em uma retirada. Mas a justiça ainda precisava ser feita, pelo menos simbolicamente. Mais de 150 suspeitos de rebelião foram presos, muitos deles mais confusos do que combativos. Alguns foram presos simplesmente por estarem na taverna errada na hora errada. O governo federal queria mostrar que estava falando sério, mas também precisava evitar parecer um tirano esmagando pobres agricultores. Era um equilíbrio delicado. No final, apenas 2 homens foram condenados por traição. Ambos participaram do ataque à propriedade de Neville, em Bower Hill, e foram considerados culpados sob as novas leis dos Estados Unidos. Isso só foi possível porque a Holanda era uma sociedade obcecada por imagens. A Casa Média no século XVII tinha mais pinturas nas paredes do que garfos nas gavetas. Eles adoravam paisagens, retratos, naturezas mortas, vacas e até peixes mortos artisticamente dispostos. Era uma arte local, acessível, detalhada, um reflexo levemente idealizado do cotidiano. Mas enquanto Vermeer sussurrava luz e silêncio, do lado de fora das janelas, uma nova febre surgia. A mania das tulipas. Imagine-se num pub em 1636. Um homem oferece um bulbo de tulipa, por um preço igual ao de uma casa. E você considera, essa foi talvez a primeira bolha especulativa da história. No início, só os ricos colecionadores investiam. Mas logo, qualquer um com uma moeda e um pulso especulava em tulipas. Criaram-se contratos futuros para bulbos que nem haviam florescido. Por um momento deslumbrante, as tulipas foram o Bitcoin do século XVII. E então, em fevereiro de 1637, o mercado parou. Alguém piscou e percebeu. Estavam hipotecando suas casas por flores. Fortunas evaporaram, preços despencaram. Aquela tulipa que valia uma mansão virou adubo. A economia não colapsou totalmente, mas o episódio virou uma lição sobre ganância e irracionalidade humana. E mesmo assim, o espírito holandês permaneceu, pois ali, enquanto as tulipas murchavam, florescia outra coisa, um império de ideias. Os holandeses não apenas exportavam mercadorias, exportavam pensamento. O primeiro evento registrado no estádio foi uma curta corrida a pé, com aproximadamente 600 pés de comprimento, ou um estádio. O único vencedor conhecido naquele ano foi um cozinheiro chamado Coroebus de Ellis. Isso mesmo, o primeiro campeão olímpico foi um cara que provavelmente treinou correndo entre cozinhas e cortando carne de cabra.
Ele não ganhou um troféu, ganhou uma coroa de oliveiras, glória eterna e o direito de ter poemas escritos sobre suas coxas. Os competidores eram homens e cidadãos gregos. Nenhuma mulher tinha permissão para competir ou mesmo assistir, a menos que fossem sacerdotisas. Mulheres casadas, pegas entrando escondidas, corriam o risco de serem atiradas de um penhasco. O que parece um pouco extremo, até mesmo para os padrões antigos. Mas, apesar da simplicidade, as apostas eram enormes. Ganhar uma Olimpíada não era apenas um triunfo pessoal. Trazia glória à sua polis, sua cidade-estado. Você não era mais apenas um homem, era um herói. E heróis, na Grécia Antiga, viviam para sempre. Os primeiros Jogos Olímpicos podem ter começado com uma única corrida a pé, mas as coisas escalaram rapidamente. O que começou como um cara correndo 600 pés se transformou em uma extensa programação de eventos que testava cada aspecto do corpo masculino. Velocidade, força, equilíbrio e quão bem você poderia lutar alguém meio coberto com azeite. Vamos começar com o básico, corrida. Depois do estádio, mais corridas foram adicionadas. O Diaulos era essencialmente a corrida de 400 metros da antiguidade, 2 comprimentos da pista. Depois veio o Dolichos, uma corrida de longa distância que podia durar até 24 voltas. Mais de 5 quilômetros no sol do verão grego, nu, sem água, sem playlists de música. Só você, seus pés e provavelmente um pouco de poeira muito desconfortável. Mas não era tudo sobre velocidade. Os gregos adoravam esportes de combate, e seus jogos refletiam isso. A luta livre, ou palé, fossé era um assunto técnico, sem mordidas ou arrancar olhos, mas basicamente todo o resto era jogo justo. Você tinha que jogar seu oponente no chão 3 vezes para vencer. Era o primo cerebral da pancrácio, muito mais caótica. Uma mistura de boxe e luta livre, onde quase tudo era permitido. Socos, chutes e estrangulamentos. Era violento, cru e amado. As regras: tente não matar seu oponente. Pelo menos não na frente dos juízes. O sol nasce sobre Olímpia. O ar está denso com incenso, suor e expectativa. Por 5 dias, o santuário sagrado torna-se o epicentro do mundo grego. Peregrinos, poetas, comerciantes, políticos e batedores de carteira. Todos convergem para o espetáculo. Hoje não é um dia normal. Hoje, os deuses estão assistindo. A procissão de abertura é uma mistura de cerimônia e espetáculo. Atletas flexionados, nus e brilhando com azeite de oliva, marcham em fila. Espectadores aplaudem. Cidades-estado agitam faixas e juízes, os Elanodicai, olham com expressões que dizem: nós o desqualificaremos por piscar de forma estranha. A multidão é enorme. Dezenas de milhares se aglomeram no estádio, sentados em pedras ou aterros de terra, sombreados apenas por uma oliveira ocasional e um sol bem posicionado. Não há ingressos, nem assentos atribuídos, nem banheiros que valham a pena mencionar. O que há, no entanto, é barulho, muito barulho. Gritos de apoio, vaias aos rivais, vendedores ambulantes de vinho e bolos de mel, e filósofos resmungando sobre o declínio da moral. Então, a trombeta soa. Os eventos começam. Os corredores saem de suas marcas. Sem pistola de largada, apenas um grito alto e a tensão de 1000 olhos. Lutadores lutam na areia, escorregando no óleo e levantando poeira. Carros correm perigosamente em curvas fechadas no hipódromo, onde os acidentes são frequentes e ocasionalmente fatais. O pancrácio é onde as coisas ficam totalmente primitivas, sufocantes, tortuosas, socos em qualquer lugar. Todos os vencedores, na frente de Zeus, são coroados imediatamente após seus eventos com uma coroa de oliveiras da árvore sagrada de Olímpia. Sem medalhas, sem pódios, apenas um laço de galhos e o rugido da multidão. Mas a glória dos vencedores é eterna. Heróis em casa, seus nomes estão gravados em pedra, sua imagem esculpida em mármore. E se tiverem sorte, um poeta como Píndaro imortalizará seus feitos em versos.
versos longos, dramáticos e extremamente lisonjeiros. E então, em uma reviravolta que capturou perfeitamente a complexidade política do momento, Washington perdoou ambos. Por quê? Porque Washington sabia de algo que a maioria dos revolucionários que se tornam presidentes acaba aprendendo. Às vezes, a unidade importa mais do que a punição. Ele havia feito seu ponto. A lei havia sido defendida. A Constituição havia se mantido firme. Executar alguns rebeldes do uísque poderia tê-los transformado em mártires, ou pior, reacendido as chamas da resistência. Em vez disso, Washington estendeu misericórdia. Foi calculado, sim, mas também característico de seu estilo de liderança. Firme em princípio, contido na ação. Seu objetivo não era vingança, era estabelecer um precedente. E esse precedente era cristalino. O governo federal tinha o direito de tributar e o poder de fazer cumprir. Pela primeira vez desde que a Constituição foi ratificada, a autoridade central enfrentou um desafio e passou no teste. Por pouco. Mas nem todos viram dessa forma. Para alguns nas regiões da fronteira, a rebelião confirmou seus piores temores, de que o governo federal se importava mais com as elites orientais do que com os agricultores ocidentais. Que os esquemas financeiros de Hamilton serviam aos banqueiros, não aos fabricantes de barris. Que talvez, apenas talvez, a revolução não tivesse sido em vão, mas a rebelião desapareceu. O imposto permaneceu, pelo menos por um tempo, mas seu legado repercutiria na política dos Estados Unidos por décadas. Os mosquetes ficaram quietos, os rebeldes se dispersaram, mas politicamente, a verdadeira batalha estava apenas começando. A rebelião do uísque não testou apenas a autoridade federal, mas também expôs profundamente fraturas na identidade da nova república. E no centro dessa divisão estavam duas figuras imponentes com diferentes visões para a América: Alexander Hamilton e Thomas Jefferson. Hamilton, o arquiteto do imposto sobre o uísque, viu a rebelião como prova de que um governo central forte não era apenas necessário, mas essencial para a sobrevivência nacional. Seu ideal de América era uma cidade industrial, financeiramente estável e respeitada no exterior. Para ele, o espetáculo de força na Pensilvânia foi uma vitória da ordem, uma vitória do Estado de Direito. Mas Jefferson viu algo completamente diferente. Jefferson, então secretário de Estado, ficou chocado não com a rebelião, mas com a resposta militar de Washington e Hamilton. Para Jefferson e sua crescente base de apoiadores agrários, o governo parecia mais um império do que uma república. Enviar 13.000 soldados para confrontar fazendeiros furiosos por causa de ataques... A seguir, mergulharemos nesse lado mais intelectual da República Holandesa. Um refúgio de impressoras, filósofos e cartógrafos que redesenharam o mundo não com canhões, mas com tinta e papel. O Brasil acaba de abrir um mapa holandês. Essa curiosidade intelectual não se limitou a estudiosos da classe média. Panfletos lidos, trabalhinhos, tratados científicos e escandalosos jornais de poesia circularam histórias de Constantinopla para o Novo Mundo pela primeira vez na história europeia. A alfabetização não era um luxo, era um estilo de vida. Mas não era tudo. Iluminismo e café expresso. Essas ideias agitaram a panela. Tensões religiosas fervilhavam. Filósofos foram censurados. Alguns dos livros foram silenciosamente proibidos. Os holandeses toleraram muito, mas até a tolerância tem seus limites. Quando os profetas começam a mexer com a lei de propriedade, ainda por uma república de apenas alguns milhões de pessoas, os holandeses superaram em muito seu peso na formação do pensamento moderno e na fala de ela se moldando a seguir. Voltamo-nos para o boom arquitetônico que transformou suas cidades em conjuntos de Lego Barak de canais, de tijolos e frontões orgulhosos. Imaginam uma cidade construída como uma pintura, reta, linhas curvas suaves, e tudo em seu devido lugar, até os patos que estavam. Amsterdã no século XVII, uma obra-prima do design urbano,
trazida à vida por engenheiros, comerciantes e uma recusa obstinada em deixar a água vencer. Os holandeses não apenas construíram cidades, mas também drenados para a existência. Grande parte da terra onde a República estava tecnicamente submersa ou tinha sido recentemente persuadido a não ficar. Com diques, bombas e pura força de vontade, dos holandeses remodelaram seu mundo. Onde outras nações viam pântanos, elas viam potencial imobiliário no coração deste milagre. Aquático estava o anel de canais de Amsterdã, conhecido como Grafton Gordau. Era elegante e eficiente, e o mais próximo que o planejamento urbano chega da poesia. São canais concêntricos esculpidos à cidade em distritos. Mercadorias transportadas por barco, não por carroça. Comerciantes ricos construíram casas estreitas, com degraus íngremes e grandes janelas, exibindo riqueza suficiente para impressionar, mas não o suficiente para parecer francesas. Aquelas casas altas com frontões ornamentados não eram apenas escolhas estéticas. Elas, com miusades estratégias fiscais, eram baseadas na largura e não na altura. Então as pessoas construído para cima, não para fora, espremendo o luxo na elegância vertical. O resultado, um horizonte arquitetônico que parece uma propriedade de gengibre e cheira levemente a calvinismo. Tijolo de contenção foi o material escolhido. O boxe, chamado pigmachia, era brutal. Sem luvas, apenas tiras de couro enroladas nos nós dos dedos. As lutas geralmente terminavam em sangue, ossos quebrados e rendição. A única saída era flutuar menos como uma borboleta e sobreviver mais com os dentes. E então havia o pentátulo, um espetáculo de 5 eventos para os mais versáteis. Incluía corrida, luta livre, salto em distância, dardo e lançamento de disco. O salto em distância era feito com pesos chamados halteres, supostamente para adicionar impulso, o que soa mais como um risco de tropeço do que uma vantagem atlética. Por fim, as corridas de bigas, realizadas no hipódromo, rápidas, perigosas e ocasionalmente fatais. O interessante, os donos dos cavalos ganhavam o prêmio, não os motoristas. Assim, algum aristocrata podia pagar um auriga para arriscar sua vida pela glória e ainda levar para casa a coroa de oliveiras. Clássico. Cada evento levava os homens ao seu limite, e às vezes além dele. Mas eles não estavam competindo por ouro ou dinheiro. Estavam perseguindo algo ainda mais valioso na Grécia Antiga: Kleos, fama eterna. Para os antigos gregos, os Jogos Olímpicos não eram apenas sobre flexionar seus bíceps brilhantes diante da multidão. Eles eram, antes de tudo, um ato de adoração. Os atletas não eram simplesmente competidores, eram peregrinos. E Olímpia não era apenas uma arena, era um local sagrado, dedicado ao próprio rei dos deuses, Zeus. Aninhada em um bosque exuberante chamado Altis, Olímpia era mais templo do que estádio. Antes de uma única corrida ou lançamento de disco ser realizado, a atmosfera sagrada precisava ser honrada. A estrutura mais importante, o Templo de Zeus, uma colossal obra-prima dórica que outrora abrigou uma gigantesca estátua de marfim e ouro do deus, esculpida por Fídias. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E sim, ele pairava sobre os jogos como um árbitro divino. E, através de tudo isso, o divino permanece. A presença, as oferendas são feitas, os touros são sacrificados, os deuses são agradecidos. Porque cada salto e corrida não é apenas pela fama. É uma oferenda, uma oração feita com força e coragem. Os jogos acabaram, a poeira baixou, as multidões empacotam seus amores e vão para casa. Mas, para alguns poucos coroados com uma coroa de oliveira, a vida nunca mais é a mesma. Na Grécia Antiga, a vitória olímpica não era apenas uma conquista atlética. Era uma grande melhoria de vida. Vencer uma Olimpíada significava que você não apenas venceu outros homens. Você agradou aos deuses.
E esse tipo de favor divino vinha com sérias vantagens. Os vencedores retornavam às suas cidades como heróis. Estátuas eram erguidas em sua honra. Poetas cantavam seus louvores em versos tão floridos que poderiam ofuscar os jardins de Afrodite. Algumas cidades davam aos seus campeões assentos na primeira fila em eventos públicos. Outras ofereciam refeições gratuitas para toda a vida. Um prêmio muito melhor do que uma medalha, especialmente em um mundo onde o jantar não era garantido. Clientes ricos faziam fila para patrociná-los. Famílias conseguiam melhores perspectivas de casamento. As crianças aprendiam seus nomes na escola. E se você fosse de uma cidade pequena, poderia encontrar seu rosto esculpido em moedas locais, seu abdômen imortalizado em bronze. Mas com a fama vinha a expectativa de que os vencedores olímpicos não poderiam desaparecer na obscuridade. Eles se tornaram símbolos, prova viva da grandeza de uma cidade. Alguns eram enviados em missões diplomáticas, outros recrutados como generais. Seus corpos haviam conquistado glória, e agora seus nomes tinham que mantê-la. Claro, nem todos lidaram bem com os holofotes. Alguns atletas cresceram arrogantes, tentaram dedicar uma estátua somente a si mesmos, e não aos deuses. De modo que as pessoas mudavam silenciosamente a inscrição. Outros tentaram trapacear em jogos posteriores, pensando que sua reputação os protegeria. Mas não. Aqueles que foram pegos subornando oponentes ou mentindo sobre sua cidadania foram multados, humilhados e às vezes tiveram seus nomes apagados dos registros. Ele temia que a visão de Hamilton criasse uma nação governada por banqueiros, comerciantes e elites, os mesmos tipos que se espreguiçavam nos salões de Londres, enquanto os colonos lutavam em Bunker Hill. A América de Jefferson era rural, descentralizada e enraizada nas virtudes do fazendeiro independente. A rebelião do uísque tornou-se munição política. Jefferson e James Madison começaram a organizar a oposição às políticas federalistas de Hamilton. Seu movimento logo seria conhecido como os Republicanos Democratas, que se enquadraram como os protetores da liberdade, da Constituição e do homem comum. Os federalistas, por sua vez, retrataram o acampamento de Jefferson como simpatizantes da máfia que transformariam a América na França durante a Reinado de Terror. A rebelião, em outras palavras, ajudou a cristalizar o que apenas estava fervendo antes. As linhas dos primeiros partidos políticos da América foram traçadas. Os jornais tomaram lados. O debate sobre o imposto sobre o uísque tornou-se uma abreviação para uma luta maior entre poder centralizado e autonomia local, entre o controle da elite e a resistência populista. Enquanto a rebelião foi esmagada militarmente, ela sobreviveu politicamente. Tornou-se uma história que ambos os lados recontariam de maneiras muito diferentes. A rebelião do uísque pode ter fracassado no campo de batalha, mas na arena política, acendeu um fogo que arderia lentamente por gerações. Não se tratava mais apenas de uísque ou impostos. Tornou-se um símbolo, e como a maioria dos símbolos, era usado de forma diferente dependendo de quem o usava. Para os federalistas, a rebelião foi a prova de que a nova Constituição funcionava. Após o caos dos artigos da Confederação, onde a rebelião não foi respondida e o governo mal podia pagar, desta vez era diferente. A lei foi desafiada, e a lei respondeu. A dispersão pacífica dos rebeldes, seguida por julgamentos ordeiros e perdões presidenciais, pintou um quadro de governança responsável e madura. O poder foi restringido e não abusado. Para os republicanos democratas, porém, todo o caso foi um escândalo de hipocrisia. A revolução havia sido disputada por impostos sem representação, e agora, um governo federal dominado pelas elites orientais havia marchado um exército através dos Apalaches para esmagar um protesto de agricultores pobres. Parecia menos unidade e mais ocupação. Para eles, a rebelião simbolizava um governo que havia esquecido suas raízes. Esse cabo de guerra ideológico transbordou para o discurso público. Os jornais publicaram editoriais inflamados. Clubes políticos debateram o significado da liberdade. Era a rebelião um eco perigoso do governo da multidão.
ou um grito desesperado por justiça vindo. Era barato, durável, e fez as ruas parecem um servidor Minecraft renascentista. Mas o design não era apenas sobre beleza. Os holandeses enfatizavam utilidade. Até mesmo suas fachadas ornamentadas tinham guinchos e roldanas para levantar móveis pelas janelas, já que escadas em espiral por dentro eram menos imponentes e mais simuladores de claustrofobia. Os edifícios públicos também floresciam. Prefeituras pesam, as guildas, as mais grandiosas de todas as prefeituras de Amsterdã. O salão foi concluído em 1655 e era tão magnífico que Luís XIV teria chamado-o de 8ª maravilha do mundo, e prontamente o copiou como era seu hábito. E em meio a tudo isso, esplendor arquitetônico, havia uma mensagem de que a República Holandesa não era sobre reis ou catedrais, mas sim sobre cidades, cidadãos e orgulho cívico. Ruas limpas, fachadas arrumadas, ordem e elegância. Isto era um ambiente construído que refletisse uma mentalidade nacional, precisa, prática e orgulho discreto. Mas sob esta ordem, fervilhavam tensões e divisões políticas, conflitos religiosos e rivais internacionais. Estavam se reunindo. No próximo capítulo, mergulhamos nos conflitos interno e externo, que testaria as próprias costuras desta República Dourada. Apesar de todo o seu brilho, a Idade de Ouro holandesa não foi uma utopia de harmonia e degustação educada de queijos. Atrás das tulipas e pinturas a óleo, estava uma república construída sobre a tensão política, religiosa e cada vez mais militar. Primeiro, o política. A República Holandesa não era realmente uma república no sentido moderno. Era um quebra-cabeça de províncias, cada guardando zelosamente seus direitos como uma criança acumulando lanches. O verdadeiro poder estava com os ricos classe mercantil em cidades como Amsterdã e Leiden. Esses homens não eram nobres, mas eles tinham dinheiro para fingir que no topo da pirâmide política estava o titular do estatuto, geralmente da casa, Orange, um líder militar, com poder suficiente para deixar todos nervosos. Pense nele como um monarca com um aviso. Algumas províncias gostavam dele, outras gostavam menos. O resultado era um cabo de guerra constante entre liderança centralizada e independência provincial, uma espécie de projeto de grupo político, onde metade do grupo quer demitir o líder e a outra metade é primo do líder. Religiosamente, os holandeses tinham tecnicamente rompido com o catolicismo, mas isso não significava unidade. Os calvinistas estavam no comando, e eles não eram exatamente famosos por sua mente aberta. Outros protestantes, judeus e católicos eram tolerados desde que não causar confusão, construir grandes igrejas ou fazer desfiles públicos. Tudo estava em ordem. Os rituais começavam dias antes. Os atletas das competições faziam juramentos diante de uma estátua de Zeus, Horkios, Zeus dos juramentos, de não trapacear, subornar ou morder durante a luta livre. Quebrar esse voto não era apenas falta de espírito esportivo, era sacrilégio. Os trapaceiros eram multados e suas penalidades pagavam por estátuas de bronze de Zeus, que ladeavam o caminho de entrada, lembretes eternos de sua vergonha. E então havia os sacrifícios, muitos deles. Dezenas de touros eram abatidos no altar de Zeus. A fumaça, o canto, o sangue, tudo fazia parte de uma enorme oferta comunitária. A carne era cozida e compartilhada entre espectadores e sacerdotes, transformando os jogos em um churrasco sagrado em escala divina. O fogo era o centro da cerimônia, uma chama sagrada que se acreditava ter sido acesa pelos raios do sol, queimando no altar de Hestia. Essa tradição inspirou a chama olímpica moderna, embora, felizmente, sem o sacrifício animal. Espectadores, atletas, juízes, eles não vinham apenas pelo esporte. Vinham pela renovação religiosa, por uma chance de testemunhar o favor divino manifestado por meio da excelência humana. O ar estava denso de incenso e da antecipação da vitória. Significava que o próprio Zeus sorria para você. Perder? Bem, talvez você não tenha rezado o suficiente. À noite, com os concursos encerrados e os altares ainda quentes, Olímpia brilhava com música, festa e filosofia. Era um festival de adoração e espetáculo, tudo em um.
Se você sonhava em participar dos antigos Jogos Olímpicos, esperava-se que fosse grego, masculino e muito, muito nu. Os jogos eram sagrados, prestigiosos e tão exclusivos quanto um clube de vinhos espartano. As regras eram rígidas, os requisitos intimidantes e a lista daqueles autorizados a competir muito curta. Em primeiro lugar, os atletas tinham que ser homens gregos, nascidos livres, nem escravos, nem estrangeiros, nem mesmo mulheres. As Olimpíadas eram uma vitrine da masculinidade grega em toda a sua glória oleosa. Os concorrentes vinham de cidades-estado por todo o mundo grego: Atenas, Esparta, Corinto, Rhodes e além. Mas somente se pudessem provar que sua cidadania de linhagem helênica era mais do que papelada, era um direito de nascença. Sem ela, você não estaria pisando naquela pista. Mas para os poucos honestos, a recompensa foi Cleos. Fama imortal. Na cultura grega, Cleos era o bilhete dourado. A chance de ser lembrado não apenas por seus filhos ou sua cidade, mas pela própria história. Se você morresse jovem, seu nome viveria. Se você vivesse muito, se tornaria um mentor, uma lenda, talvez até um mito. E foi isso que fez dos Jogos Olímpicos mais do que um esporte. Foram uma forja de legado. Por mais de 1000 anos, os Jogos Olímpicos brilharam como uma chama sagrada, realizados a cada 4 anos, sem falta, mesmo durante guerras e pragas. A partir de 776 a.C., geração após geração de gregos se reuniu em Olímpia para honrar os deuses, perseguir a glória e, talvez, lançar um dardo mais longe do que qualquer outra pessoa. Mas mesmo as tradições sagradas não são imunes ao tempo. Por volta do século IV d.C., o Império Romano havia engolido o mundo grego. Os jogos continuaram sob domínio romano, mas o significado religioso original começou a desaparecer. Os romanos apreciavam o espetáculo, gladiadores, corridas de bigas, esportes sangrentos. Mas a ideia de esporte como devoção divina não se traduziu tão bem quando seu imperador pensava que ele próprio era um deus. Então veio o golpe final. Em 393 d.C., o imperador Teodósio, recentemente convertido ao cristianismo, proibiu todos os festivais pagãos, o que incluía as Olimpíadas. Depois de mais de 1 milênio, a tocha foi apagada. Os templos de Olímpia foram deixados para ruir. Terremotos e inundações enterraram o que antes era o coração do mundo grego. O santuário ficou em silêncio por séculos. Os jogos viviam apenas na lenda. Suas histórias eram transmitidas por meio de textos antigos, admiradas por estudiosos, mas vistas como relíquias de um mundo desaparecido, até que no século XIX, aquela velha chama cintilou de volta à vida. Inspirado pelo espírito da Grécia Antiga e uma nova obsessão pela antiguidade clássica, um francês chamado Barão Pierre de Coubertin decidiu que era hora de trazer os jogos de volta, não em um templo em ruínas sob oliveiras, mas como uma competição internacional moderna. Até mesmo a palavra rebelião tornou-se contestada. Os federalistas insistiram que era uma insurreição traiçoeira. Os republicanos democratas chamaram de desobediência civil. Com o tempo, os eventos de 1794 tornaram-se menos sobre o que aconteceu e mais sobre o que isso significava. E pairando sobre tudo isso estava a própria Constituição. A rebelião do uísque foi o primeiro momento em que o governo federal testou seu novo arcabouço legal contra uma resistência real e sobreviveu. Provou que o equilíbrio do poder federal e estadual não era apenas teórico, poderia ser aplicado, mas também destacou uma realidade que os fundadores não poderiam ignorar, que nem todos vivenciavam a Constituição da mesma forma. Para as elites na Filadélfia, era proteção. Para os fazendeiros da Pensilvânia Ocidental, foi uma intrusão. Depois que a fumaça se dissipou e o exército de Washington marchou para casa, a fronteira retornou ao seu ritmo habitual de trabalho duro, clima difícil e bebidas fortes. A rebelião terminou, pelo menos oficialmente, mas os ecos não desapareceram rapidamente, e nem o ressentimento. Embora o governo federal tenha feito seu ponto de vista,
a aplicação do imposto sobre o uísque continuou sendo uma bagunça. Os coletores ainda tinham medo de mostrar a cara nos condados ocidentais. A receita era mínima. Em algumas regiões, o imposto ainda era completamente ignorado. A lei existia no papel, mas não na prática. E essa era a ironia. Depois de todo o drama, demonstração de força militar e os discursos nobres sobre a autoridade nacional, o imposto sobre o uísque mal funcionou. Até Alexander Hamilton, o arquiteto da política, começou a perceber que não valia o custo. O que havia criado, a reação política, ajudou a criar um partido de oposição e atiçou o sentimento antifederal que assombraria os federalistas durante anos. Tudo isso a favor de ataques que nem sequer trouxeram muita receita, o que não foi exatamente uma vitória. Entretanto, a opinião pública estava mudando. A fronteira não era apenas um caso isolado e atrasado, estava crescendo rapidamente. Mais colonos estavam indo para o oeste. A ideia de um governo centralizado tributando os meios de subsistência na fronteira começou a parecer menos com governação e mais com rancor. Privadamente, estava tenso internacionalmente. Os holandeses eram, de repente, uma grande potência. E a velha guarda não gostava que os ingleses, antes seus amigos protestantes, agora os viam como rivais econômicos, dando início às guerras anglo-holandesas, uma série de brigas navais, onde ambos os lados perderam o orgulho dos navios e, ocasionalmente, seus temperamentos. Os holandeses se mantiveram firmes graças a almirantes como Michel de Vryter, que era, em partes iguais, estrategista pirata e defensor nacional. Herói, ele, uma vez navegou pelos Tempames e roubou o navio almirante inglês para se divertir. Mas a guerra é cara. Manter frotas defendendo rotas comerciais e subornando vizinhos, não atacar toda essa pressão adicional a um sistema delicado. E enquanto os holandeses podiam conciliar o comércio e a cultura e colônias, que eles não poderiam conciliar para sempre. As rachaduras na Era de Ouro começaram a aparecer, não na arte ou na arquitetura, mas no próprio sistema que a construiu. A seguir, visitaremos o crepúsculo desta era e pergunte como uma Era de Ouro termina com uma queda, uma guerra ou simplesmente um bocejo da história. As Eras de Ouro normalmente não terminam com explosões. Mais frequentemente, elas desaparecem silenciosamente, desajeitadamente como uma festa, onde os melhores convidados já foram embora e alguém acabou de derrubar o vinho holandês. A República, no final dos anos 1600, não estava entrando em colapso, estava suspirando. Os sinais eram sutis. No início, o comércio permaneceu forte, mas os concorrentes estavam alcançando os ingleses e os franceses estavam ficando melhores na guerra naval e ainda melhores em copiar os holandeses. Modelos de negócios que os ingleses criaram, a sua própria Companhia das Índias Orientais lançou alguma ambição colonial e acrescentou a única coisa que os holandeses não tinham, uma monarquia com um talento para a autopromoção. Enquanto a França, sob Luís XIV, tornou-se agressivo, muito agressivo, não se contentava com versos e sapatos elegantes, ele queria fronteiras, poder e talvez algumas cidades holandesas. Enquanto ele estava nisso, as guerras resultantes foram brutais e caras. Os holandeses ganharam algumas, perderam algumas mais, alguns, e sangrou dinheiro por todo o país. A República teve outro problema, o tédio. A inovação desacelerou. Os pintores pararam de pintar novas ideias radicais e começaram a repetir o que vendiam. Fileiras de vacas, navios e sonolentos os moinhos de vento. A arte tornou-se segura. Os bancos tornaram-se cautelosos. As casas do canal ainda estavam bonitas, mas a energia mudou. Você podia sentir o brilho da lamparina. E então havia a nudez. Competir nu era o padrão. Por quê? Os gregos acreditavam que o corpo humano, particularmente o corpo masculino, era a expressão física da perfeição divina. Também tornava a trapaça mais difícil, sem armas secretas, sem armadura e sem se esconder atrás de equipamentos chamativos. Apenas seus músculos e talvez uma queimadura de sol muito infeliz. O treinamento não era opcional. Os atletas tinham que provar que estavam se preparando há 10 meses e passar por um mês final de treinamento supervisionado em Olímpia.
Este não era um passatempo casual. Era um regime brutal de correr, agarrar e lançar coisas pesadas, até que você se parecesse com uma estátua de mármore, sem o pedestal útil. Agora, sobre as mulheres. Elas foram proibidas de competir, e na maioria dos casos, até mesmo de assistir. Uma mulher casada, flagrada, participando, podia ser expulsa do Monte Taipion. Exceções eram feitas apenas para mulheres solteiras, especialmente sacerdotisas, como a sacerdotisa de Deméter, que tinha assentos na primeira fila como parte de seu ofício religioso. Mas não se preocupe, as mulheres tinham seus próprios jogos, os Jogos de Hera, em homenagem à deusa Hera, com corridas a pé para meninas e mulheres jovens, totalmente vestidas, é claro. Categorias de idade existiam, meninos, jovens e homens, mas ainda assim você tinha que estar pronto para levar um soco de alguém com o dobro do seu tamanho. Não havia categorias de peso. Lutar contra um cara do tamanho de uma coluna do templo? Azar, garoto. Zeus decide o resultado. No final, os jogos eram como um grande espelho da sociedade grega, orgulhosos de suas proezas atléticas, patriarcais e meticulosamente regulados. Para o observador casual, os antigos Jogos Olímpicos podem parecer uma celebração saudável do atletismo e da devoção divina. Mas por trás das coroas de louros e das lutas, havia algo muito mais estratégico: política. E assim, em 1896, os Jogos Olímpicos modernos nasceram. Em Atenas, apropriadamente, na mesma terra onde haviam começado. Os jogos de hoje são maiores, mais rápidos e significativamente mais vestidos, mas os ecos do original ainda permanecem. No ciclo de 4 anos, na tocha sagrada acesa em Olímpia, nos ideais de excelência, honra e unidade, e na busca por algo maior do que a vitória, a imortalidade através da conquista. De corredores nus em campos empoeirados, a ginástica televisionada e nado sincronizado, a jornada olímpica nunca foi linear, mas sempre foi humana, bagunçada, gloriosa e em constante evolução. E tudo começou com um cozinheiro chamado Coroibus, uma corrida a pé e uma coroa de folhas de oliveira sob o olhar de Zeus. E o Dopro deles pondo quiasse a intexados por um governo federal que parecia assustadoramente semelhante à monarquia que eles derrubaram. Não acabamos de fazer isso, foi o sentimento tácito e às vezes gritado. Para eles, o imposto de Hamilton era prova de que o governo não os representava. Eles viam as elites orientais enchendo os bolsos, enquanto a fronteira pagava o preço. O imposto sobre o uísque não era apenas impopular, era um símbolo de tudo o que temiam sobre o poder centralizado. Ao mesmo tempo, o governo observava com crescente preocupação que o que começou como uma violação da lei estava começando a parecer muito com uma rebelião. Em 1794, o que começou como uma rebelião dispersa evoluiu para algo muito mais sério, organizado e armado. Oidjal mais apenas resistindo ao imposto sobre o uísque, mas também desafiando ativamente o governo federal, o direito do governo de governar. O momento chegou ao ponto crítico em julho de 1794, quando o marechal chamado David Lennox e um inspetor de impostos chamado John Neville, um rico ex-general e um dos poucos homens corajosos ou teimosos o suficiente para tentar cobrar o imposto, se encontraram na mira dos rebeldes. Neville havia fortificado sua casa em Bower Hill, nos arredores de Pittsburgh, preparando-se para o problema. Quando Thomas Jefferson ganhou a presidência em 1800, inaugurando a primeira transferência pacífica de poder entre partidos políticos rivais, ele trouxe consigo uma filosofia muito diferente. Onde Hamilton havia procurado construir força federal, Jefferson queria minimizar a intrusão do governo, especialmente sobre pequenos agricultores. E um de seus primeiros atos como presidente foi revogar o imposto sobre o uísque, em 1802. E assim, o imposto controverso que desencadeou a rebelião moldou a identidade política inicial e enviou George Washington cavalgando para a batalha,
desapareceu silenciosamente, com alguns golpes de caneta. Sem tumultos, sem chamas, apenas uma admissão silenciosa de que, às vezes, o poder não vale a pena lutar. A lei tinha se mantido, sim, mas o povo também tinha falado. E apesar de todo o seu simbolismo, o imposto sobre o uísque provou, em última análise, quão frágil a autoridade federal pode ser quando ignora as vidas daqueles que estão à margem. Em nosso capítulo final, refletiremos sobre o legado de longo prazo da rebelião do uísque e como ela ainda ecoa nos debates de hoje sobre o poder do governo e protestos. Os mosquetes silenciam há muito tempo, o imposto foi revogado, mas o legado da rebelião do uísque ainda perdura, envelhecido como o licor que o desencadeou. À primeira vista, pode parecer uma nota de rodapé na vasta história da República Primitiva, uma disputa regional, ataques que deram errado, um breve lampejo de protesto armado. Mas olhe mais de perto e verá um momento que encapsula um profundo dilema nacional. Quem detém o poder e até onde as pessoas irão para resistir? Se a rebelião obrigou o país a responder a perguntas incômodas, poderia o governo federal fazer cumprir suas leis? Sim, mas isso quebraria a própria unidade que procurava preservar? Também sim. Destacou o delicado equilíbrio entre lei e liberdade e mostrou que uma república não funciona apenas no papel, mas também na percepção, participação e resposta. A decisão de Washington de apoiar o exército não foi apenas uma demonstração de ostentação, mas um ato de simbolismo, uma demonstração de que a Constituição era mais do que tinta e ideais. Mas a revogação posterior de Jefferson do imposto mostrou o outro lado da moeda. O poder federal também deve ouvir, não apenas liderar. Nessa tensão entre execução e empatia, reside o DNA da política americana. Ao longo do tempo, a rebelião do uísque tornou-se um estudo de caso em governança, que estudiosos citam ao discutir o poder federal, os limites do protesto ou o nascimento dos partidos políticos americanos. E debates modernos sobre tributação, privação de direitos rurais. Houve também fraturas mais profundas. A divisão entre a Casa de Orange e os regentes republicanos aprofundou a classe média, uma vez que o motor da prosperidade começou a estagnar as tensões entre o dinheiro antigo e a nova ambição. E mais importante, os jovens holandeses pararam de acreditar que eram no centro do mundo, porque eles não estavam mais lá. O golpe final não veio como um desastre único, mas como uma mudança de vento. A era do iluminismo estava amanhecendo em outros lugares. A Grã-Bretanha tomou a coroa como a superpotência financeira e naval mundial. A França roubou o palco na arte e ciência, até que a guilhotina se envolveu. E os holandeses, uma vez que a maravilha da Europa se viu silenciosamente superada, fora dos holofotes. Mas o legado da era de ouro holandesa nunca desapareceu. Viveu em bibliotecas, em galerias, em códigos legais e rotas de navegação. No mundo que ajudaram a moldar. Não os esqueci, eles apenas deixaram de ser o personagem principal. A seguir, em nosso capítulo final, exploramos o impacto duradouro desta era notável e como uma pequena república mudou o curso do mundo moderno. Embora a cortina tenha caído sobre a era de ouro holandesa, os ecos nunca pararam. Verdadeiramente, a república do século XVII pode ter perdido seu domínio global, mas deixou impressões digitais em tudo, desde a economia, a arte e a forma como imaginamos a liberdade em si. Vamos começar com o capitalismo. Os holandeses não inventaram o comércio de dinheiro ou a ganância, mas eles os simplificaram com uma eficiência de tirar o fôlego. Eles criaram a primeira bolsa de valores do mundo. Foi pioneira no capitalismo acionista e criou instrumentos financeiros que ainda são usados hoje. Se você já amaldiçoou seu fundo mútuo ou olhou fixamente para um gráfico de linhas, você tem que agradecer aos comerciantes holandeses. Eles também revolucionaram o comércio global, não apenas por meio de navios, mas também por meio de sistemas de registro de seguros duplos. A contabilidade de entrada foi aperfeiçoada, quase até a perfeição, em Amsterdã. E embora eles certamente não fossem santos, olá colonialismo, eles eram gênios logísticos.
Eles tornaram o comércio escalável e previsível globalmente. Nas artes, sua influência é a luz silenciosa, imortal de Vermeer, os rostos tempestuosos de Rembrandt e o realismo íntimo das cenas domésticas tornaram-se a gramática visual da arte ocidental. Suas pinturas nos ensinaram que a grandeza não requer deuses e espadas. Às vezes, era uma mulher derramando leite presa em um momento de silêncio. Porque na Grécia Antiga, tudo era político, inclusive quem poderia lançar o disco mais longe. Os jogos ofereciam a oportunidade perfeita para as cidades-estado gregas, muitas vezes fragmentadas, se reunirem, competirem e se envolverem no antigo equivalente das relações públicas internacionais. Atenas podia construir templos, Esparta podia treinar soldados, mas era em Olímpia que elas mostravam sua identidade nacional. Vencer um evento não glorificava apenas o atleta, mas também os políticos de onde ele veio. A vitória de um homem era um outdoor para a superioridade de sua cidade natal. As cidades-estado até mesmo financiavam e treinavam atletas como uma questão de prestial. Esses não eram amadores vindos do olival, eram instrumentos afinados de propaganda cívica. As vitórias eram imortalizadas em poemas, estátuas e elaboradas cerimônias públicas. Cidades inteiras davam refeições gratuitas vitalícias aos vencedores olímpicos. Porque nada diz: você representa a nossa grandeza, como vinho e costeletas de cordeiro ilimitados. Mas as Olimpíadas não eram apenas para exibir músculos, eram para exibir alianças. Líderes políticos usavam os jogos como uma plataforma diplomática. Tratados eram discutidos e casamentos eram negociados. Até mesmo campanhas militares eram programadas em torno da trégua sagrada que acompanhava os jogos. Ah, sim, a trégua olímpica, ou Ekecheiria, era um acordo formal de que todos os estados gregos cessariam as hostilidades durante os jogos, para que atletas e espectadores pudessem viajar com segurança até Olímpia. Em teoria, era um momento de paz panhelênica. Na prática, era mais uma sugestão educada. Algumas guerras foram interrompidas, outras simplesmente ignoraram o memorando. Esparta, naturalmente, foi banida dos jogos pelo menos uma vez por ser muito guerreira. Monumentos e dedicatórias em Olímpia também eram politicamente carregados. Cidades que venciam batalhas ou ganhavam riquezas muitas vezes construíam tesouros ou estátuas para exibir seu sucesso. O santuário tornou-se uma espécie de antigo placar, uma literal corrida armamentista em mármore. Até mesmo trapacear tinha consequências políticas. Se um atleta fosse pego subornando um oponente ou falsificando a cidadania, a reputação de sua cidade sofria. E no mundo de alto risco da rivalidade grega, isso era quase tão ruim quanto perder uma guerra. O problema, como se viu, veio na forma de várias centenas de homens armados. O impasse começou quando os rebeldes exigiram a rendição de Neville e quaisquer documentos fiscais incriminadores. Ele recusou. Tiros foram disparados. No dia seguinte, um tiroteio generalizado irrompeu. Tropas do governo, resistentes ao imposto e moradores, trocaram tiros de mosquete na casa de Neville, que foi eventualmente incendiada e 2 pessoas foram mortas. A mensagem era clara. A fronteira não estava blefando. Nos dias que se seguiram, a resistência se transformou em mobilização. Uma milícia rebelde de quase 7.000 homens se formou em torno de Pittsburgh, autodenominando-se Defensores da Liberdade e canalizando a retórica de 1776. Começaram a organizar reuniões, aprovando resoluções e falando sobre a independência, não da Grã-Bretanha desta vez, mas do leste dos Estados Unidos. Funcionários federais fugiram e escritórios de impostos foram fechados. Pittsburgh, com medo de ser queimada até o chão, tentou se distanciar da rebelião. A revolta espalhou-se rapidamente, gerando resistência imitadora em partes do Kentucky, Virgínia e até mesmo nas Carolinas. Para muitos americanos, especialmente os que estavam no governo, estava começando a aparecer a rebelião de Chase 2.0, mas com mais armas e melhor uísque. O que os rebeldes queriam não estava totalmente claro.
Alguns pediam a revogação de impostos, outros pela independência do Oeste, e alguns até sugeriam a formação de uma nova América a oeste das montanhas. Uma coisa era certa: isso não era mais apenas um protesto fiscal, era um desafio à autoridade do governo federal sob a Constituição. A rebelião levantou uma pergunta terrível: se uma única região poderia desafiar uma lei federal impunemente, que tipo de união eles realmente construíram? No outono de 1794, a rebelião do uísque passou de uma perturbação regional a uma ameaça direta à autoridade da Constituição. As elites do leste temiam o colapso do poder federal no ocidente. Os rebeldes falavam como revolucionários, e no meio estava o presidente George Washington, observando sua república cuidadosamente costurada começar a se desfazer nas costuras. Esta não era uma situação comum de lei e ordem. Era o primeiro teste real da autoridade federal sob a nova Constituição. Washington entendeu o que estava em jogo. Se a rebelião tivesse sucesso ou ficasse impune, isso enviaria uma mensagem clara: o governo federal poderia ser ignorado, desafiado e envergonhado. Então ele tomou uma decisão que surpreendeu a jovem nação. Ele lideraria o exército pessoalmente. Mesmo culturalmente, a rebelião permanece potente. É a única vez em que um presidente dos Estados Unidos em exercício liderou tropas no campo. Isso desencadeou movimentos políticos, mudou o diálogo nacional e desafiou os limites da dissidência em uma jovem democracia. De muitas maneiras, a rebelião não tinha nada a ver com o uísque. Era sobre quem é ouvido quando o governo toma decisões que afetam a vida cotidiana. Hoje, a história da rebelião do uísque serve como um aviso e um lembrete. Mesmo em uma democracia, as leis devem ganhar sua legitimidade e o poder deve ser exercido com cuidado. Entre governança e provocação é uma lâmina fina e, às vezes, escorre direto por um copo de purê de milho. A história pode ter envelhecido o uísque, mas a rebelião ainda queima.